E aí, bioligados, estamos aqui para mais uma resolução de questão do Enem de 2023 de Biologia. Então, vamos começar lendo aqui o comando dessa questão. Diz assim, ó, qual estrutura possibilitou a independência de água para a fecundação dos seres vivos citados acima? Que seres vivos são esses? Vamos ler. Durante a evolução das plantas, ocorreu uma transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, graças ao surgimento de algumas estruturas que as tornam independentes da água. Esse fato permitiu maior dispersão desse grupo de seres vivos, sendo possível observá-los em diferentes ambientes na atualidade. Então, vamos lembrar quais as novidades evolutivas que foram surgindo ao longo do desenvolvimento das plantas. Então, a gente tinha aqui uma alga verde ancestral, foram surgindo embrião multicelular nas briófitas, depois os vasos condutores, que possibilitaram a conquista do ambiente terrestre, mas a fecundação ainda dependia de água. Os raiz, caule e folha verdadeiros, porque antes eram rizóides, cauloides, filóides, e agora são diferentes. A fase de esporófito dominante, tudo isso surge aqui ao longo das briófitas para frente. Então, as briófitas não têm isso. A partir delas surge isso e surgem as pteridófitas. Depois, posteriormente, as pteridófitas, surge o quê? O tubo polínico. E essa sim, essa estrutura possibilitou uma fecundação independente de água, que a gente vai falar daqui a pouco. E surgem também as sementes. Depois, nas angiospermas, surgem flor e fruto. Então, aqui tem uma demonstração de como foi esse desenvolvimento das plantas. E a gente vê primeiramente nas briófitas e pteridófitas que os gametas masculinos, os anterozoides, eles são flagelados. Então, eles precisavam se mover nadando em direção à parte feminina, que é a osfera, né, da planta, para haver a reprodução. Então, essa reprodução era dependente de água ainda, tanto nas briófitas quanto nas pteridófitas, porque o gameta flagelado precisava nadar até a osfera. Só que a partir daí, nas gimnospermas e angiospermas, surge o tubo polínico, que é aquele que vai possibilitar a reprodução independente de água. Os grãos de pólen não são flagelados, não precisam nadar até a parte feminina, mas eles podem ser levados pelo vento, pela polinização, até a parte feminina e, através do tubo polínico, promover a reprodução independente de água, nessas plantas que são chamadas, então, de sifonógamas. Essa imagem aqui, ela ainda mostra as fases dominantes em cada grupo de planta. Aqui nós temos as briófitas, representadas pelos musgos, as pteridófitas, representadas pelas samambaias, as gimnospermas pelos pinheiros e as angiospermas pelas plantas com flores e frutos. Então, a gente vê aqui uma grande diferença, né? A partir das pteridófitas, contando também com ela, o esporófito passa a ser a fase dominante, que é a fase diploide, 2N. E o gametófito, apenas na briófita, ele é a fase dominante. Então, essa fase que a gente vê com nossos olhos, né, nas pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, é o esporófito. E nas briófitas, a gente consegue ver aquele musguinho verdinho também, que é o gametófito, então. Aqui nas briófitas e pteridófitas, como a gente viu, os gametas masculinos são anterozoides. Então, aqui são estruturas hermafroditas. Aqui a gente encontra tanto a parte feminina quanto a masculina. E aí, através da água, a masculina nada até a feminina e acontece a fecundação. Já nas gimnospermas e angiospermas, os gametas eles são separados, né? Temos aqui o gameta feminino e o gameta masculino, grão de pólen, né? Aqui e aqui. E eles vão ser levados ou pelo vento ou polinização até a parte feminina da planta para reprodução independente de água. Essa questão de ser diploide, haploide, quem forma esporo, quem forma grão de pólen, eu trouxe isso aqui. Esse esqueminha é bem didático. A reprodução das plantas ela é feita por uma alternância de gerações. Por quê? Porque a gente vai ter uma fase haploide e uma fase diploide. Então, a gente tem o gametófito N,
ou seja, ele não tem um par de cromossomos, ele tem um só de cada tipo de cromossomo. E o esporófito 2N. Então, em vez dele ter um cromossomo, ele vai ter um par de cromossomos de cada um. O gametófito vai ser responsável pela produção de quê? Gametas. E o esporófito pela produção de esporos. Então, o próprio nome já indica o que um ou outro produz. O gametófito, ele é haploide e ele vai formar os gametas, né? Ou seja, vai haver a fecundação do masculino com o feminino, formando, então, um zigoto diploide. Porque se os dois aqui são N, né? Um é N, outro é N. Os dois se fundiram, formaram o indivíduo 2N. Esse indivíduo 2M sofre uma meiose, ou seja, o cromossomo se parte ao meio, digamos assim, e dá uma origem aos esporos N. Então, os esporos são haploides. Esses esporos sofrem mitose e dão origem ao gametófito, que nas briófitas é a fase visível ali, né? É interessante que nas briófitas e pteridófitas, os esporos são bem visíveis, né? Principalmente nas pteridófitas ali, a gente pode ver nas samambaias, na parte de baixo dela, os soros, né? Que ali dentro é cheio de esporos. Já nas angiospermas e gimnospermas, essa fase de gametófito é muito rápida, então a gente não consegue ver esses esporos vão ficar retidos e já vão ali mesmo se transformar em gametófito, que vai dar origem aos gametas. Então, é algo mais invisível nas gimnospermas e angiospermas. Então, aqui, o que possibilitou a independência da água para a fecundação das plantas foi exatamente o tubo polínico, porque como a gente viu, os esporos eles não fazem fecundação. A partir do esporo a gente tem uma reprodução assexuada, né? Como no esquema anterior aqui, ó. O esporo ele não se funde, não tem fusão de gameta feminino e masculino. São estruturas que vão originar o gametófito por meios assexuados. Então, eles não entram aqui nessa questão da fecundação. A fecundação, como o próprio nome diz, né? Um vai fecundar o outro, o masculino com o feminino. Então, para haver independência de água na fecundação, foi necessário o aparecimento do tubo polínico e assim o gameta masculino não precisou mais nadar até a oosfera. Foi isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreva aqui embaixo, vai ajudar muito o canal e até a próxima.